todo mundo cada vez mais parecido, né? Até o Zac Efron, poxa, super bonito, todo mundo acha ele um cara lindo. Ele foi lá, ficou super esquisito. Né? Ele ficou. Ficou igual a todo mundo e muito menos bonito do que ele era natural. Entendi. Você faz terapia online, faz presencial? Faço online. Pra mim não faz sentido fazer presencial porque eu tenho pacientes do Brasil todo, Legal. né? Então, assim, por exemplo, hoje em dia eu moro no Espírito Santo. Se eu faço um consultório lá, que eu tenha, sei lá, 5, 8 pacientes, mas e os outros 20, e os outros 30? E aí não compensa. Até porque, como eu trabalho com a parte digital também, eu me desloco muito, né? Por exemplo, tô aqui agora. Sim. Tava em São Paulo na semana passada. Então, acho que a terapia online é um grande indício do futuro também. A minha terapia pessoal é online, inclusive. É a que eu faço, é online. A gente não pode mais ficar deitado no divã lá, que era legal. Mas então, eu faço... Ficar deitado na cama. Né? É isso que eu ia falar. Eu faço análise, né? Não terapia, que é a parte da psicanálise. E aí, a gente faz sem imagem. Justamente por conta dessa transição. No início, a gente fazia com imagem. Aí, hoje em dia, eu faço sem imagem. Então, acho que o sentimento e a sensação são muito parecidos. Porque eu deixo o celular aqui do lado, né? Por exemplo, na cama, no sofá, que seja. E enquanto eu tô falando, eu vou pensando muito, né? Refletindo. Entendi. E não olho pra ela. Não olho pra minha terapeuta. Essa é uma dica boa, hein, pra galera. Sim. Pra substituir o divã. Sim. Sua cama que vai estar confortável. Exatamente. Não, legal. E agora falando um pouco mais de terapia, que é um assunto que eu gosto muito, psicologia no geral. Sim. A sociedade brasileira, ela estuda um pouco, aí mais do que sexualidade, mais do que só sexualidade, mas mentalidade. A gente tem uma sociedade que ela é muito fraca mentalmente, no sentido, tipo, não tem muito noção das tomadas de decisões que elas fazem, de como ela conduz a vida, tudo mais. Como você acha que a gente consegue educar agora as pessoas do ponto de vista psicológico, de como ela conseguir ter autonomia para conseguir suas próprias vidas, né? Porque terapia é um negócio muito caro. Enfim, é difícil uma pessoa que ganha um salário mínimo pagar um terapeuta uma vez por semana. Sim. Metade do salário dele ele vai embora ou mais. Ou mais, né? Enfim, como é que você vê a saúde mental da nossa sociedade, mais saindo da questão sexual, de uma maneira geral, e como ela pode se curar, assim, o que a gente pode fazer para tentar dar a solução nesse sentido, como uma terapeuta mesmo, já que cada brasileiro ter um terapeuta ainda é um cenário totalmente inviável, né? Pouco utópico, né? Exato. Infelizmente tem esse parâmetro, sim, do fato de ser inacessível, né? Da inacessibilidade. Hoje em dia, a gente já tem coisas que estão rompendo um pouco com isso. Então, eu conheço 2 plataformas que elas oferecem sessão de terapia a R$30. Caramba. Eu penso um pouco sobre isso, né? Problematizo um pouco, porque, poxa, como que você paga suas contas cobrando R$30 a sessão, né? Ainda mais se você vive só disso. Mas, enfim, existe a oferta para quem realmente precisa, isso é importante dizer também. Porque eu acho complicado você ser uma pessoa muito bem financeiramente, tirar o lugar de alguém que estaria precisando dessa sessão, né? De fato. Mas existem essas plataformas, que é um preço muito mais acessível do que a gente vê no mercado. Tem 2, muito famosas hoje em dia. E eu costumo dizer, assim, que eu acho que inteligência emocional, usando esse termo que ficou bem famoso ultimamente, deveria ser ensinado na escola também, junto com a educação financeira, que são coisas muito importantes. A gente cresce sem saber. Mas eu acho que, no sentido de educação, se a gente não tem isso, a gente buscar, né? Tentar buscar terapias mais acessíveis, que também não garante nada você estar na terapia, porque você tem que se implicar ali naquele processo, né? Mas de buscar, assim, de buscar o autoconhecimento mesmo, de refletir, quer anotar sobre o que você tá pensando, mas tenta fazer com que isso seja mais visível pra você, sabe? Porque senão fica tudo... Parece que você tá distante de você mesmo, sabe? Você não tá pensando sobre suas escolhas, sobre seus medos, suas inseguranças. Então, é trazer isso mais pra um lado consciente mesmo. Sim. E para aquela pessoa que não tem condições de pagar terapia, não tem condições de pagar R$30, onde é que ela vai buscar conhecimento? Além do seu canal. O que ela pode ver? YouTube, enfim... ler algum livro, enfim, pra onde caminho que ela pode seguir? Assim. Eu acho que hoje na internet a gente tem uma infinidade de conteúdos, né, de coisas. Filtrar é meio... Sim, tem isso, né? Eu acho que é complicado esse senso crítico, você tem que saber o que serve pra você e o que não te serve, né? Porque se eu pego o meu celular aqui, a gente vê 20 vídeos em 1 minuto. E aí, o que eu vou aplicar na minha vida e o que pra mim não faz sentido, né? Inclusive, isso é um tema que algumas pessoas trazem na terapia, do tipo, eu vejo muito vídeo e aí, às vezes eu quero ficar replicando no meu relacionamento. De outra pessoa, de outro contexto. Então, tem que haver esse senso crítico, mas hoje em dia, eu acho que existem muitos canais e muitas pessoas que fornecem esse conhecimento, assim, no sentido de te dar insights, de te dar reflexões sobre a saúde mental de forma geral, psiquiatras, psicólogos.
Eu gosto muito do conteúdo de alguns, assim, eu acho incrível. Eu acho que problematiza o que tem que ser problematizado, reflete o que tem que ser refletido. E isso é muito bom, assim. Então, levando em conta essa pessoa que não tem a condição de pagar R$ 30 de uma terapia, procurar conteúdo gratuito, mas também sabendo que nem tudo se aplica à tua vida, né? Porque a tua vida é a tua vida, a vida daquela pessoa é a vida daquela pessoa. Sim, sim. Cada um tem seu contexto, né? Exato, É exato. complicado. Não, perfeito. Cara, então vamos voltar pro seu conteúdo agora, que você fala muito. Vamos falar um pouco para as mulheres ali, tá? Enfim, porque seu curso é para homem. Você tem algum produto para as meninas? É mais voltado para homens, sim, e claro, mulheres que se relacionam com mulheres também, né? Óbvio. Sim, sim. O meu primeiro produto foi um e-book, não foi o curso. E ele foi mais voltado para o público feminino. É um e-book chamado Desperte o Seu Desejo. Você tem um e-book, tá? Tenho um e-book chamado Desperte o Seu Desejo. E lá eu trago a perspectiva psicológica e a perspectiva da sexualidade. Tá. Então, no início do e-book, eu explico o que é libido para muito além do senso comum, né? A vontade de transar. É isso, mas não é só isso. Então, eu trago mais essa perspectiva de explicar a libido está relacionada com o quê? O que afeta a libido? E aí, depois eu trago 8 dicas práticas para aumentar a libido. Na sociedade que a gente vive, é muito mais comum você ver falta de tesão, falta de libido mais em mulheres do que em homens, né? Então, esse produto foi mais pensado para mulheres. Não significa que homens não comprem e não possam comprar. Mas eu tenho esse produto. Por que as mulheres têm menos libido que o homem na sociedade atual? Tem uma pesquisa que eu gosto muito, da Valesca, ela é uma... Na verdade, eu acho que é de uma orientanda dela, que ela é psicóloga social e essa orientanda é ginecologista. E aí ela traz algumas perspectivas do porquê dessa falta de libido. E eu concordo muito, então por isso estou trazendo para cá. A primeira coisa que ela traz é a repressão social. Então, desde muito cedo, a mulher é tipo, não toque aí, não encosta, não, sexo tem que ser só com o cara que você vai casar, sei lá, quando você tiver quantos anos. Enquanto os homens é tipo, não, tem que comer todo mundo. Não, tem que fazer o caralho a quatro. Então, são perspectivas muito diferentes, assim. A gente cresce com uma perspectiva de sexo totalmente diferente dos homens. Sim. Isso faz com que a gente acabe, muitas vezes, ficando retraída. Então, não consegue falar sobre sexo. Na hora que vai fazer, não consegue impor o que gosta, falar o que gosta. Não tem segurança suficiente para se tocar, que acha que isso é sujo. Ela traz essa perspectiva, que eu acho muito interessante. A segunda perspectiva que ela traz são relacionamentos díspares, né? Então, no sentido de que não tem um equilíbrio. Por exemplo, é a mulher que fica o dia inteiro cuidando do filho. É a mulher que faz a maioria das tarefas de casa. Isso gera um cansaço. Total. Isso tem tudo a ver com libido, né? Como é que você vai ter vontade de transar se, enquanto seu marido ficou o dia inteiro jogando videogame, tomando cerveja, você limpou a casa, cuidou do filho, amamentou? Caraca, isso é muito desproporcional, né? Sim. Então, tem essa perspectiva também que é muito problemática, né? Assim, de achar que isso tudo tem que ficar nas costas dela. Eu acho que essa questão social também é muito forte. Eu diria que é a principal questão. É a forma como a gente é ensinada sobre como a gente deveria se portar sexualmente, que é muito problemática. Para as novas gerações está mudando ou ele continua a mesma coisa? Acho que está mudando um pouco. Hoje em dia se fala muito mais sobre sexualidade feminina, né? Sobre prazer feminino, sobre orgasmo feminino, coisas que há pouquíssimo tempo atrás nem sabia que existia. Sim. E você tem sentido um aumento de número de mulheres procurando essa temática? Tenho. Isso me deixa bem feliz. Eu fico super feliz com isso. Não, legal. E elas conseguem evoluir, enfim? Conseguem, em geral, sim. A maior parte dos meus pacientes são homens, mas eu tenho pacientes mulheres também. A gente, obviamente, né, troca isso. E elas falam sobre como é diferente poder falar isso com alguém. Cresci numa família que eu nunca pude falar isso com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com quem é que seja que tenha criado, né? Cresci num ambiente que todo mundo que eu falava não me dava atenção, ou namorei anos com um cara que, falando bem diretamente, gozava, eu virava pro lado e dormia, nunca se preocupou com o que eu gosto, comigo, com o meu conforto, com o meu prazer. E eu acho que, assim, tá tendo uma tendência disso evoluir finalmente, né? Em passos lentos, mas um dia a gente chega lá. Não, legal. Então, se a mulher querer evoluir na libido dela, ela tem que comprar o seu... O e-book Desperte Seu Desejo, muito bom. Super completo. Tá, além do da libido, o que é uns pontos importantes que a mulher tem que lidar, que a sociedade impôs para ela e talvez ela não olhe com atenção? Acho que a forma como ela olha para si, assim, a autoconfiança de forma geral. Então, o tempo todo é incentivado uma comparação infinita, né? Tá. Uma indústria da beleza que lucra muito com inseguranças, principalmente femininas. Total. Então, tudo tá ruim. O peito tá ruim, a barriga tá ruim, a bunda tá ruim, a celulite tá ruim, a estria tá ruim. Parece que a mulher não pode viver em paz. Qualquer coisa tá ruim. Então, eu acho que isso é algo também que
há de se refletir muito. É quase como se fosse um plano para que você nunca se sinta satisfeita com você mesma, né? Sim. Então, cirurgia plástica, cada ano que passa aumenta. Todas, né? Não tô falando de uma ou outra, tô falando de todas. Uhum. E aí, trazendo, por exemplo, pro lado mais do meu conteúdo de sexualidade, existe uma cirurgia chamada ninfoplastia, que é a cirurgia nos lábios da vulva. E aí a mulher corta, e tá se tornando uma cirurgia cada vez mais comum no mundo. Caramba. E aí, geralmente, as mulheres vão com uma demanda de... Nem é uma demanda de funcionalidade ou de saúde, é uma demanda estética. Né? Então um lado super maior que o outro, né? Existe padrão até pra pepeca. Você vê como é que são as coisas. E essa cirurgia existe? Elas conseguem comer? Existe, essa cirurgia existe. É super comum, inclusive. É comum, né? Aham. Vai esbarrar por aí, não sabe, né? Aham. Caramba. Enfim, então é se aceitar, né? Claro que ter confiança, né? É difícil, né? Falar assim, se aceite. Mas eu acho que refletir sobre isso... Mas o aceitar não quer dizer que você tem que ser desleixado, tem que largar a sua vida, né? Exato. Você não ter neura em cima disso, né? Exato. E você pensar sobre... Cada pessoa é uma pessoa também, né? Ficar igual a todo mundo poxa, é muito chato. Exato. Vai ser só mais uma, assim, não. Você é você. Um dia de bocão, esticada. Todo mundo cada vez mais parecido, né? Até o Zac Efron, poxa, é super bonito. Todo mundo acha ele um cara lindo. Ele foi lá, ficou super esquisito. Ele ficou. Ficou igual a todo mundo e muito menos bonito do que ele era natural. Entendi. E aí, gostou desse corte? Siga a gente nas redes sociais, no nosso canal no YouTube e no Instagram, Copacabana Talks. Valeu!